Não tem ouvido. Muito boa tarde. Iniciando aqui mais uma live. Tá, espera um pouco. São 5:02. Então vai ficar sem Instagram. Estamos iniciando aqui a transmissão. Mais um dia de live. O pessoal vai chegando. Vamos entrando. Liana, boa tarde. Estou tentando ajustar aqui o Instagram. Enquanto isso, a gente vai rodando aqui no YouTube. Vamos ver se o YouTube consegue. A gente consegue ir até o fim com ele hoje. Ontem oscilou bastante. Hoje parece que está um pouquinho melhor. E vamos ver se a gente consegue seguir com ele. É ao vivo não. Não tem? Olha que coisa, hein? Você desligou aqui o Wi-Fi? Põe no 4G. Desliga o Wi-Fi e põe no 4G. Enquanto isso... vai. Tem que ver se o pessoal está conseguindo entrar aqui, né? No YouTube. Maravilha. Pessoal, como que tá aí a imagem, o som no YouTube? Tá boa? Tá travando? Porque aqui nós estamos no... Eu tentei resolver isso hoje pela manhã, mas ainda não conseguimos. Então, até segunda-feira a gente ajeita essa questão da internet por aqui. Tá boa? Não tá travando? Ok. Muito bem. Enquanto a gente vai ajeitando aqui o Instagram, para que as pessoas possam também ir acessando por lá, nós vamos conversando por aqui. Vocês, como passaram de ontem aí, a Mariana compartilhou o vídeo gravado no Instagram, lá no canal do Mindset Evolution. Infelizmente, o vídeo não ficou gravado no YouTube, mas tá ok. Não, mas o vídeo tá normal lá. Não, tá normal. Tô falando que do vídeo do YouTube não ficou gravado. Então, e vocês viram, todos conseguiram ouvir o áudio que está relacionado com a live de hoje, que a gente postou lá mais cedo no canal do Mindset. Também foi um recadinho para vocês no e-mail. Conseguiram ouvir? Sim. Muito bem. Então, o dia de hoje, vamos dar início aqui, que a live é como reprogramar seu DNA e ser livre, né? Esse é o tema de hoje. E para falar sobre esse tema, no dia de hoje, a gente vai dar continuidade de um pouco que eu trouxe no dia de ontem, que está relacionado aí com traumas, né? Ontem, especificamente, a gente falou de traumas que são estabelecidos com outras pessoas, de uma certa forma, eles estão interligados, né? Porque geralmente essas coisas vão acontecendo e tem um vínculo com outras pessoas, porque o nosso papel aqui como ser humano é aprender a se relacionar, né? Ter esse relacionamento interdependente, essa é a principal função. Em algum momento a gente fala sobre esse relacionamento de interdependência. Você falou sobre relacionamento de interdependência, né? A Mariana fez aí live sobre interdependência.
Então, em algum momento, a gente fala sobre isso. Que também está relacionado um pouco com todo o contexto que a gente trouxe essa semana. Por isso que eu deixei aí para os últimos dias dessa semana, que foi ontem, que a gente falou especificamente de traumas, de cordões traumáticos que são estabelecidos com outras pessoas. Deixa eu ajustar aqui. E hoje a gente dá continuidade aí falando de registros traumáticos, né? Ontem a gente falou especificamente de cordões traumáticos. Hoje a gente vai falar de registros traumáticos, que ele é um pouco mais amplo e envolve uma série de questões que tem todo esse contexto, né, de dores e sensações, sentimentos que deprimem, todas essas questões, tá? Então, para a gente falar desse tema, como reprogramar seu DNA e ser livre, é necessário que a gente entenda, né, que a gente possa compreender o que são esses registros traumáticos, né? O que exatamente são esses registros traumáticos? Então, o que é isso? Né? Os registros traumáticos são memórias que foram acessadas várias vezes e acabaram ficando marcadas em você. Né? Se você tem se acontece um evento, por exemplo, né, com você, e mesmo que isso seja doloroso, seja um pouco traumático, você acessou aquilo, né, teve aquela experiência, teve aquela vivência, mas aquilo foi passando e você simplesmente esqueceu daquilo, aquilo ficou lá naquele momento. Agora, se você fica acessando essas memórias várias vezes, ela vai ficando marcada em você. Isso tem um pouco a ver, ou um pouco muito a ver, com um pouco muito, não, tem tudo a ver, na verdade, tem tudo a ver com o que eu trouxe, e eu já falei essa semana, sobre reeditar as memórias, né? Então, se você vai acessando muito esses registros traumáticos, né, que são memórias que foram acessadas várias vezes e acabaram ficando marcadas. Então, elas ficam marcadas literalmente no seu contexto estrutural, na sua pele, nos seus músculos, né, toda a sua estrutura energética. Aí elas podem aparecer como dores físicas, dores emocionais, pensamentos repetitivos, reações no corpo, alergias, padrões de comportamentos, crenças. A gente falou de crenças, isso entra aqui também como registro traumático, dificuldade de fazer determinadas coisas, e até, assim, até não, sempre ele gera algum tipo de limitação, né? Sempre você vai sentir algum tipo de limitação quando está acessando esses registros, quando essas memórias estão ativas, tá? E aí, para a gente realmente buscar aí a origem desses registros traumáticos, então eu falei que registros traumáticos são memórias, né, que foram acessadas várias vezes. Vamos entender o significado de memória. O que diz no dicionário sobre memória? Então, memória é a faculdade de reter ideias, sensações, impressões adquiridas anteriormente. Isso é o significado que o dicionário traz sobre memórias, tá? Então, eu falei que os registros traumáticos, preste atenção, isso é importante. Eu falei que os registros traumáticos são memórias que foram acessadas várias vezes, tá? Então, o significado de memória é a faculdade de reter ideias, sensações, impressões adquiridas anteriormente. Esse é o significado. Agora, vou trazer para você, presta atenção, que já está o pulo do gato.
Significado de registro. Onde está a etimologia dessa palavra? Qual que é a origem dessa palavra? Registro vem do latim registrum, né? E o particípio passado neutro, ele é regero, que ainda é antes do registrum, tem o regero. O que significa esse regero? Que é a origem da palavra registro. Levar para trás. Tornar a levar. Então, se eu falei que registro é uma memória, olha só, vê se não faz sentido. O que tem que ser feito com essa memória? Levar para trás, porque ela é própria de lá. Percebe? O registro traumático são memórias. A memória é a faculdade de reter ideias, sensações, impressões adquiridas anteriormente. O registro, na origem da palavra, significa levar para trás. Então, por que esses registros causam problema? Porque eles são padrões repetitivos que acionam mecanismos. Se você fica acessando essas memórias toda hora, trazendo para o momento presente, toda hora você está acessando os mecanismos que tem presos nessas memórias. Então, você acessou tantas vezes essas memórias que elas acabaram ficando ativas na sua memória celular. Aí, toda vez que tem uma frequência que ativa essa memória, tem uma reação no corpo, tem uma reação emocional, tem uma reação de dor, de sofrimento, seja lá o que for que tiver preso dentro daquele contexto. O importante é entender que, eu já falei isso ontem, ele não faz parte do momento... Deixa eu baixar aqui um pouco. Ele não faz parte do momento atual. Ele é próprio do passado. Então, se ele é um registro e a origem da palavra tá falando aqui que significa levar para trás, que é regero, levar para trás. O quê? A memória. Porque se a memória é uma impressão adquirida anteriormente, ela é própria da onde? De hoje? Não, lá de trás. Então, o que precisa fazer? Você pegar isso que está aqui no agora e levar lá para trás, tá? Isso que é a dinâmica a ser feito com os registros traumáticos. E como que esses registros eles surgem? Da seguinte maneira, esses registros eles podem ser registros criados ou registros implantados, tanto um como o outro, ou os dois. É comum sempre existir os dois, né? Dessas duas formas. A gente já falou essa semana, na quarta-feira, quando eu trouxe aí as questões sobre crença, a gente já falou dessa autocriação, que a crença ela é uma autocriação e ele é um padrão que está à margem, né? A gente já falou sobre isso. E a questão das crenças é que realmente elas te limitam, né? E como elas são autocriadas, são pacotes prontos que você adquiriu em algum contexto. Então, não importa como isso surgiu. O que é importante perceber é que aquele pacote foi entregado pronto para você, você acreditou naquilo e começou a agir com base naquilo. Não importa de onde veio. A gente falou que, por exemplo, as crenças, elas são pacotes de manipulação, que advindas do lado B, tá? E aí isso pode chegar até você das mais variadas formas, né? Pode chegar até você através da televisão, através da internet, através do contexto familiar, do seu contexto de trabalho, enfim, de vários lugares pode chegar esses pacotes dessas informações que você compra esse pacote, né? Você
aceita aquilo como ideia, e aí você passa a agir com base naquilo. Então, esse é um ponto, né, de registro autocriado, tá? Outro ponto são os registros implantados, tá? São registros implantados. Eles também existem como crenças implantadas, que aí mesclo um pouco também do que eu falei da manipulação, do lado B, por exemplo, que implanta algum tipo de crença. Às vezes não é uma manipulação direta, especificamente, mas ela é uma manipulação implantada de forma indireta. Como que acontece isso? Principalmente pela família, pelo contexto familiar. Quanto maior é o grupo familiar, tem um maior número de crenças implantadas, tá? Porque tem muitas informações que circulam dentro desse contexto familiar e elas são, a todo momento, elas são trazidas aí para você, né? Todo momento isso circula, está circulando no seu contexto, no seu campo familiar, isso sempre está isso sempre está passando por você, porque você é um membro dessa família, um membro do seu núcleo familiar aí. E qual que como que funciona esses implantes familiares, né? Eles são o que a gente chama aqui de implantes genéticos, porque ele está dentro da sua linhagem, então ele faz parte do seu gene. Eles são implantes genéticos. Esse é um grande problema, tá? Prestem atenção, esse é um grande problema. É importante que vocês tomem consciência disso. Esse é um grande problema, por quê? Porque ele tem a validação de muitos membros da família. Então, são muitos membros da família acreditando naquela mesma coisa, e às vezes fica muito difícil para você, que não está convencido daquilo e não acredita naquilo, fica muito difícil para você olhar por outro lado, porque você vai ser chamado de traidor. Você começou a tomar consciência, você quer quebrar aquele ciclo. Aí quando as pessoas te olham e falam assim, esse aí é a ovelha negra da família. Por quê? Porque está todo mundo da família preso naquele contexto e você enxergou uma luz e falou, vou lá ver o que tem nessa luz. Se vocês quiserem ficar aí, ficam aí e falam assim, você é o desgarrado, você é a ovelha negra da família, você não está honrando aqui a nossa dor. Percebe? Então, tem esse tipo de manipulação dentro desse contexto. Isso é muito forte, isso é muito pesado. Mas, se você tem consciência e se você está disposto, você quebra esse ciclo. Alguém tem que quebrar. Alguém tem que quebrar. Porque as gerações que vão vir a partir de você, eu já disse isso na quinta-feira dos antepassados, quando você quebra esse ciclo, as gerações que vêm a partir de você, elas não participam dessa manipulação, elas não participam desses registros traumáticos. É importantíssimo que você tome consciência. Aí você quebra o ciclo, não importa o que o núcleo familiar vai achar de você, o importante é que você não passe isso para frente. Essa é a dinâmica, tá? E se você tem coragem de fazer isso, você abre uma porta, você abre um caminho para que os outros também tenham, tá? Talvez não vá todo mundo se manifestar dessa maneira, mas um ou outro que for, você acaba mudando todo o núcleo desse contexto daqui para frente, não vai mudar para trás, né? Muita atenção nisso. Você não vai consertar para trás e nem vai consertar esses daí que estão acreditando naquilo ainda. Daqui para frente, que vai
vir a partir de você é que começa essa transformação dentro dessa linhagem genética, né? Aí nós começamos a entrar um pouco já na questão do DNA, falando um pouco de DNA. E essas questões aí que circulam dentro desse núcleo familiar, elas não precisam ser uma verdade, né? Elas podem ser completamente o oposto da verdade. Elas podem ser simplesmente escondendo completamente a verdade, para não falar que é uma mentira. Então, tá sendo escondido completamente uma verdade, tá? Isso pode ter sido dito lá no passado. Nós falamos aí vamos buscar um contexto mais próximo, nós falamos na quinta-feira de antepassados, isso começa na 7ª geração, então vamos buscar aí, você pode estar vivendo hoje uma coisa que começou lá na 7ª geração e foi sendo passado. A geração seguinte, né, daquela, geralmente sabe o que aconteceu. A próxima tem uma ideia do que aconteceu. A outra já nem sabe o que aconteceu, mas está repetindo. Por quê? Porque quando ele nasceu, aquilo já estava funcionando daquela maneira. Isso começou lá na 7ª geração. Você que está aqui agora está fazendo alguma coisa de um jeito e nem sabe por quê. Porque essa informação se perdeu, ela parou de ser passada verbalmente, vamos dizer assim, mas ela ficou no campo, né? Ela foi uma coisa tão forte e foi sendo construída, esse registro foi sendo construído dentro desse campo, que você capta essa informação, os seus pais passam para você, você capta e continua a repetindo, tá? Por isso que é muito importante a tomada de consciência, tá? Conectada diretamente aí com a sua essência. Assim, isso pode ter vindo lá da 7ª geração e essas outras pessoas, que nem eu falei, podem nem ter consciência disso. E aí volta um pouco lá na questão do antepassado, não temos que entrar aqui na questão de julgamento, se é certo ou errado, não, nada disso. Vocês já aprenderam, esquece essa questão de ficar revivendo o passado e querendo consertar, tá bom? Então, não é isso. A questão é que se você continua fazendo, todos esses que vieram fazendo, tiveram uma vida, passaram a vida vivendo à margem, por causa de uma crença, por causa de uma ausência de verdade, né? Aí não é uma verdade de certo e errado, é uma verdade mesmo, o cara não conseguiu encontrar a sua própria verdade, e aí começou a viver a vida a partir de uma verdade que foi passada para ele. E continuou com isso, passa a vida inteira, às vezes, sofrendo, tropeçando, não prospera, não abunda, não consegue construir nada, aí morre, passou a vida inteira vivendo à margem daquilo, por causa de um ponto, de uma crença, de uma ideia, seja lá o que for. Um exemplo, como eu trabalhei muito com isso, né? Atendi muitas pessoas e o que você percebe dentro desse contexto, que os padrões familiares, os padrões de uma maneira geral, eles são comuns, né? As pessoas são diferentes, mas os padrões, eles são comuns. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o que pode ser um exemplo de memória, de registro traumático, que vem de gerações sendo passadas, e é uma coisa que não tem nada a ver no dia de hoje, por exemplo, mas que isso se repete e atrapalha a vida de muitas pessoas. Então, imagina você, vou dar um exemplo aqui de cinto de castidade. Cinto de castidade é uma coisa assim, que isso vem lá da era medieval,
tá? E ele pode ser carregado por gerações até o dia de hoje, né? Lá atrás, existia, porque tinha muita barbárie, e existia um instinto excessivo de preservação por parte dos pais, né? Principalmente da questão da questão da parte masculina em superproteção da filha, porque tinha que manter ela virgem, todo aquele contexto dentro ali da era medieval, tinha que proteger a todo custo. E naquele tempo, sim, tanto para filhas e como a própria mulher, elas eram obrigadas a usar esse tipo de artefato, né? Eram obrigadas a usar aquele cinto de castidade, para não serem molestadas e para não trair o contexto masculino em que elas viviam. E isso, ele é implantado, né? Porque tem muito sofrimento, tem muita dor naquilo, e começa a ser passado de geração a geração, né? Mas os tempos vão mudando, as gerações vão modificando, o cinto de castidade já não é colocado mais, né? Porém, dentro do campo, dentro do contexto familiar, essa superproteção excessiva, ela ainda existe, né? Não se fala mais nisso, não se toca mais nesse assunto, mas ele é um mecanismo que fica ativo dentro do sistema familiar. Então, se a filha, hoje, no dia de hoje, comprar essa ideia e começar a viver esse contexto, começar a acessar essas memórias, começar a ativar o seu comportamento a partir disso, na grande maioria das vezes, essa filha, ela vai ter problemas, né? Ela vai ter problemas de relacionamento, ela vai ter problemas de relação íntima, corre o risco de não se casar, de não ter filhos. Por quê? Porque ela está atendendo a um padrão que foi implantado lá atrás, que hoje está no oculto dentro do sistema familiar, mas ela se sente pressionada a atender esse contexto. Então, muitas vezes, assim, ela não foi nada, ela não foi abusada sexualmente, ela não teve um trauma relativamente expressivo nesta vida, por exemplo, mas dentro do contexto familiar, essa impressão, essa memória está no oculto e está muito forte. Então, tem uma pressão. Aí os pais também alimentam isso com essa forma excessiva de superproteção. E a filha, como ela está sendo passado para ela um contexto, né, um contexto genético, tá? Ela compra essa ideia e começa a ter esse tipo de problema no dia de hoje. Isso é comum, tá? Isso é comum. Isso, tem muito. A questão maior, várias coisas podem criar registros que te bloqueiam, te paralisam e atrapalham toda a sua vida. Uma das piores coisas, tá? Dentro desse contexto de registros traumáticos, das piores coisas que causam maior quantidade de problemas na vida do ser que não está completamente consciente, né? São os segredos de família. Isso aí é uma bomba. E se você observar no seu contexto familiar, isso assim é praticamente impossível não ter, né? O seu contexto familiar, você sente que tem um peso, você sente que tem um rame, você sente que tem um atrito. Esses são os segredos familiares, aquilo que não é revelado, aquilo que tem alguns membros da família que protegem esse segredo a todo custo. Isso é uma bomba dentro do contexto, né? Isso é uma das piores coisas, porque
eles geram padrões que se repetem continuamente por longo período de tempo, tá? Os segredos familiares. Então, você que está tomando consciência disso agora, é obrigação sua quebrar esse ciclo. É obrigação sua estar dentro da consciência, conectado com a sua própria essência e trazendo a verdade, tá? Para o seu contexto familiar, para suas gerações futuras e, quiçá, se você tiver realmente coragem e perceber o que está acontecendo, exploda essa bomba. Não importa o que aconteça, tá bom? Às vezes é papel seu fazer isso, tá? Então, preste muita atenção e tenha consciência do que eu estou falando. Mas a questão toda aqui, a questão é como trabalhar as memórias que viraram registros e que estão impregnadas na sua estrutura, que estão aí na sua estrutura energética, na sua estrutura física. Como que trabalha essas memórias? Você trouxe essas memórias tanto para o momento presente, para o agora, que ela fica ativa na memória celular. Então, você pode ter aí um trauma de infância ou de outras vidas. Aí você acessou isso em algum momento, trouxe essa memória inúmeras vezes para o momento presente, e aí o problema está instalado. Né? O problema está instalado e você tem que lidar com isso tudo. Você tem que lidar com aquela carga emocional, aquela carga energética que vem junto com essas memórias. Já falei bastante disso sobre ontem, que a gente falou de ligações traumáticas, que eu falei que aquilo circula de um lugar para outro, né, naquele cordão traumático, aquilo transita energia, e com as memórias traumáticas é a mesma coisa. Você tem uma memória, seja lá de um implante, seja lá de um registro de qualquer coisa, isso fica circulando, a energia fica ativando você toda hora, tá? Alguns registros, eles vêm juntamente com as personalidades que despertam, né? A Mariana falou no curso, foi nos 12 Códigos da Cura, acho que foi nos, se eu não me engano, 12 Códigos da Cura, a Mariana falou sobre personalidade múltipla. Eu também, eu acho que fui eu que falei, não foi? Fui eu que falei também um pouco sobre personalidade múltipla. Então, muitas vezes, essas personalidades, quando acordam, na sua faixa de no seu psiquismo, elas trazem junto com elas um registro traumático. Isso ele não tem para onde ir, porque é uma faixa de frequência psíquica e o seu corpo ele funciona como um fio terra. Então, essa personalidade, ela acorda, traz uma memória traumática junto com ela, um registro traumático junto com ela, e isso, pum, eclode no seu corpo. Por isso que, às vezes, você tá tudo bem, não tá sentindo nada, de repente, pum, começa uma dor. Começa uma dor, isso não passa, isso não passa, isso não passa. Você vai, procura médico, faz a análise, faz não sei o quê, não tem nada, tá tudo normal, tudo ok, mas aquela dor não passa. Provavelmente aí tem instalado uma memória, tá? Uma memória, um registro traumático que surgiu possivelmente com alguma personalidade. A gente, para frente, nas próximas semanas, nós vamos aprofundar aí em personalidade múltipla e trabalhar de uma forma mais intensa isso aí, tá? Mas, ó, fiquem tranquilos, porque a gente fala tudo isso, eu trago toda essa questão traumática e tal, parece ser um pouco pesada, mas isso, na verdade, tem solução, tá? Tem solução. Então, não se desesperem. E aí, a gente vai falar disso também nas próximas semanas. Existe uma técnica, essa técnica, ela chama DNA, e essa técnica, ela é utilizada para retirada de registros, retirada de mecanismos de controle, como eu citei agora há pouco, remoção de implantes genéticos,
ou autocriados, não importa. Remoção de chips, né? São chips de controle implantados, geralmente pelo lado B, e tantos outros artefatos que impregnam a sua estrutura energética e física do seu corpo humano, tá? E essa técnica, que é o DNA, ela trabalha esses registros na linha do tempo. Então, tem muita gente, isso é comum, principalmente nesse contexto de tratamento terapêutico, de terapias integrativas e tudo mais. É comum você ouvir assim, eu preciso limpar isso, preciso limpar aquilo, ou, venha fazer tal terapia que limpa. Eu já falei ontem, não tem como você limpar um registro traumático, tá? Isso aí, as pessoas nem deveriam falar isso aí. Não tem como você limpar um registro traumático. Você não tem esse poder. Isso nem é seu, para falar a verdade, tá? Toda a experiência que você vive aqui na Terra, ela não é sua. Quem detém o controle da experiência é o seu espírito, tá? Isso fica registrado no seu HD, e quem tem o poder desse HD é o seu espírito. E, pasmem, você não é um espírito. Você tem um espírito que vem diretamente de Deus, e eu acho que eu preciso fazer uma live sobre isso, me ocorreu aqui agora, para que vocês possam ativar em vocês o que realmente é isso, para que mude o seu relacionamento com Deus. Então, só para falar um pouco, você tem em você um espírito que ele decide, preste atenção, ele decide vir habitar em você. Aí ele vai fazer com você todo o caminho de volta até Deus. Esse cara, ele passa, sei lá quanto tempo que você vai demorar para fazer essa volta, ele passa junto, é uma decisão dele. Então, gente, presta atenção se você não tem que respeitar e honrar essa conexão, né? Se você não tem que confiar no que está acontecendo. Porque tem muita, somos um espírito habitando. Não, você não é um espírito. Você tem um espírito que habita em você. Você tem a consciência e você tem a alma, certo? Então, as suas experiências, que são conscienciais, ela vai construindo e vai formando e vai integrando isso na alma, porque a alma é o seu próximo corpo. A hora que esse corpo morre, você transita com a alma, tá? Então, o espírito é que tem a direção, só para completar essa linha de raciocínio. A alma, junto com a consciência, é o que pilota o corpo, entende? E aí a coisa vai, tá? Eu não vou aprofundar nisso, não. Mas voltando aqui, essa técnica do DNA, ela trabalha na linha do tempo. Então, não tem como limpar registro traumático. Ponham isso na cabeça de vocês e saiam dessa coisa, preciso ficar limpando, preciso limpar. Gente, isso não existe. Eu estou falando isso por experiência própria, tá? Pelo tanto de tempo que eu trabalhei com pessoas, foram aí mais de 10 anos atendendo mais, sei lá quantas pessoas que eu atendi todo esse tempo, mas com certeza mais de 100 pessoas por mês passavam na minha mão, entende? Então, não tem como você limpar. E aí, eu, por experiência própria, depois eu conto isso para vocês, quando eu for falar exatamente de DNA e dessa técnica, eu conto isso para vocês, a minha experiência em relação a isso. E como, em que lugar eu cheguei, qual que foi o ponto que eu cheguei, tá? Mas para que vocês cheguem aonde eu cheguei, é preciso que vocês comecem do começo. Por isso que eu estou falando disso e por isso que eu vou ensinar isso para vocês num outro momento, tá bom?
E o que acontece? O que tem que fazer, então, com esses registros se não tem como limpar? É simples. Você precisa simplesmente se desconectar dele e encaminhar ele para o momento que ele aconteceu. Ele é próprio daquele momento, não é próprio desse momento. Por isso que não tem como limpar. Isso faz parte da sua história e está na sua linha de tempo. Entende? O que precisa é você deixar de acessar no momento presente e devolver isso para lá. Certo? E tem como fazer isso dessa forma, dessa maneira. Então, esses registros que ficam ativos por muitos anos, por muito tempo, recorrente, você está todo momento ligando ele. Ele impregna em você de uma forma tão densa, que começa a interferir na expressão do seu DNA. Eu não falei aqui de DNA genético, de implante genético. Às vezes essa memória, ela é tão pesada e ela impregna o seu campo de uma tal maneira, de uma forma tão densa, e você num ciclo de repetição, ativa por 1 ano, 2, 10, 20, passa 80 anos aqui na Terra, né, ativando esse mecanismo constantemente, ele começa a gerar uma interferência na sua expressão do DNA. Por isso que se esse DNA ele começa a sentir a batida dessa expressão, começa a sentir a pressão desse registro traumático, você começa a criar falhas na expressão do DNA. Por isso que você, quando tem as próximas gerações, as gerações seguintes vêm com essa falha no DNA. Aqui que está a importância de você ter consciência, tomar consciência do que está acontecendo. Por que não é importante saber por que aquilo acontece, senão você vai perder um tempo danado. É importante você tomar consciência e, a partir daí, você começar a colocar na sua vida ações que quebrem esse ciclo. E aí eu te falo, isso é todo dia. Todos os dias, até o final da sua vida, você tomando consciência e agindo para quebrar esses ciclos de repetição, tá? Isso é muito importante. Para quê? Para que isso não se torne uma falha no seu DNA e você continue passando isso para frente. Entende? É isso que acontece. E aí, qual que é o segredo de hoje, então? Nós estamos falando aí hoje do dia 6, hoje seria o 6º segredo, né? Qual que é o segredo de hoje, né? Por que eu trouxe esse tema de reprogramar o DNA para ser livre? Porque é justamente esse é o segredo de hoje. Como você fazer isso? Como você vai reprogramar o DNA para ser livre? E anotem, esse é o segredo de hoje. Não tem como reprogramar o DNA. Não tem como você reprogramar o DNA, tá? Nós colocamos chamada justamente por isso. Nós colocamos essa chamada justamente por isso. Tá ligado aqui o negócio na tomada? Acho que tá, né? Nós colocamos essa chamada justamente por isso. Para que você não perca tempo, porque não tem como reprogramar o DNA. É a mesma coisa que você pegar uma semente de uma árvore que tem lá as suas informações empacotadas e você falar para ela, falou, agora, até hoje você foi um pé de manga, tá? A partir de amanhã você vai crescer e pode começar a dar maçã. Isso não tem como, porque tem uma programação empacotada e não tem como você reprogramar esse pacote.
essas informações. Agora, o que é possível fazer dentro desse contexto? Então, entenderam isso aí? Não tem como reprogramar seu DNA. Entenderam? Dá um joinha aí, dá um ok, abana a mãozinha, para eu saber que vocês estão me acompanhando aí. Na verdade, vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô trazendo? Eu nem sei se o chatzinho aqui do YouTube tá funcionando direito. Tá funcionando? Alguém dá um joinha para mim, porque ontem parou. Aí, Eliane, ok, tá funcionando sim. Beleza. Então, retomando aqui. O que nós vamos fazer, então, diante desse contexto? Eu já falei que tem uma técnica, né, para ser feita, que a gente pode trabalhar a questão das memórias e dos registros traumáticos. Até aí, ok. Mas aí você pode me perguntar, bom, e o que eu tenho que fazer? Começar a limpar hoje e começar... Limpar é a palavra, não é essa palavra, que eu já falei que não tem como limpar, mas tem que começar a trabalhar com esses registros hoje e até o final da vida usando essa técnica? Né? Será que é isso? Talvez sim, talvez não, né? Mas eu acredito que não, porque não foi assim que aconteceu comigo. Mas é importante que vocês saibam de tudo que eu falei. E aí, o que é que nós vamos fazer, então, para que isso entre num outro contexto? O que nós vamos fazer é um input de um novo DNA. Compreende? Por isso que nós enviamos hoje para vocês o centramento logo de manhã. Na verdade, o centramento, ele seria o exercício da live de hoje. Eu ia aqui fazer a live e depois enviar o centramento para vocês, que a gente fez hoje de manhã. E ele seria, depois de toda essa parte aqui teórica, eu ia enviar para vocês como forma de exercício para absorver tudo isso que eu falei. Como forma de exercício, vocês fazerem aquele centramento. Mas, imediatamente, na hora que acabou o centramento, eu falei, isso precisa ser enviado agora. Envia para eles agora, põe no grupo e vamos enviar agora, porque eles precisam ouvir o centramento agora. Por isso que no e-mail eu falei, você precisa escutar isso antes da live. Antes da live tem que escutar o centramento, porque aquilo lá é como se fosse a primeira machadada. Para quê? Para rachar a madeira. É aquela primeira, assim, que racha. Entende? Que abre aquela brecha. Se você entendeu ou não, o centramento não importa. O importante é que ele bate de uma maneira que vem de cima para baixo, né? Que vem diretamente, que eu falei agora, do seu espírito para cá, porque aquilo vem diretamente da consciência, então aquilo bate assim e abre uma brecha. Não importa se você entendeu o contexto que foi colocado lá ou não. Quando abre aquela brecha, o que eu trago aqui para você vai fazer sentido, por mais que você não entenda agora. Mas lá na frente você vai entender. Nas próximas semanas você vai entender. Nos próximos meses, quando você estiver dando um salto na sua vida, você vai falar, pum, você vai lembrar do que eu estou falando hoje para você. Você vai lembrar, agora eu entendi por que é que ele falou aquilo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas vão pegar agora isso, a cabeça vai explodir, mas vai conseguir compreender. Só que muitas vão levar tempo para compreender. Eu também levei um tempo para compreender. Não importa o tempo. O importante é que isso entre, exploda a sua cabeça, né, para que você tenha o quê? Um novo mindset, tá? E a partir daí comece uma nova jornada de vida. Então, o que eu estou falando aqui, que é exatamente um input de um novo DNA. E esse input é o input do seu DNA essencial. É a sua essência.
É aquilo que simplesmente é, né? Porque o DNA genético, como eu já falei, não dá para reprogramar. Ele é um pacote programado. Se você foi lá programado para ser a macieira e está querendo dar mamão, tem alguma coisa errada. Então, não adianta ficar reprogramando aquilo. O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer e o que nós vamos fazer por você? É um input de um novo DNA. Esse input é do seu DNA essencial, para que realmente você se lembre de que você é uma macieira e precisa produzir maçã. Simples assim. Não dá para produzir manga, mamão, abacaxi, nada disso. Às vezes você compra uma ideia de que você é uma macieira e que tem que começar a dar fruto. Ai, tô num super entusiasmo e vou começar a dar fruto. Só que você compra a ideia do vizinho. Você é uma macieira e quer produzir laranja. Passa a vida inteira querendo produzir laranja e nunca conseguiu realizar a sua ideia, o seu sonho, porque ele foi comprado. Nunca conseguiu produzir uma laranja. Por quê? Porque você é um pé de maçã e tem que produzir maçã. Isso está na sua essência. Então, nós vamos fazer um input de um novo DNA, e esse DNA é um input do DNA essencial, tá? Essencial, para que você realmente faça aquilo que tem que ser feito. Simples assim. E, na verdade, é uma nova estrutura. Não é uma reestruturação, nem tampouco uma reprogramação, né? Nada disso. Não é nada disso. Né? O que eu estou falando aqui é uma nova estrutura, tá? Que realmente assim, não tem como você reformar o contexto. Precisa ter um contexto novo, uma estrutura nova, uma estrutura energética nova, uma estrutura física nova, com esses impulsos que vêm da onde? Se o seu DNA genético não está funcionando corretamente, por conta dessa pressão de memórias de registros traumáticos. Isso tem que vir do seu DNA essencial. Esses impulsos têm que vir diretamente daí, tá? E aqui, muito importante, eu vou entrar num ponto agora, que é assim, para quebrar esse conceito sobre DNA. Nós falamos muito DNA, mas o que eu quero trazer aqui, o que é DNA dentro do Mindset Evolution, tá? Então, para a gente quebrar esse conceito de DNA, eu vou trazer esse significado de DNA dentro do Mindset Evolution, tá? Então, anotem isso, por favor. Anotem, para que vocês não esqueçam. Nós vamos colocar o DNA como a sigla DNA, simplesmente é desenvolvimento natural de autonomia. Desenvolvimento natural de autonomia. Escrevam isso, tá? Registrem isso, anote isso aí, porque de agora em diante é muito importante, muito importante. Isso faz parte de construção de novas sinapses. Isso faz parte do mindset que a gente está trazendo. Então, se você está na linha de seguir e construir o Mindset Evolution, que é o mindset que a gente está trazendo, você precisa anotar isso. Anota isso aí. E toda vez que você escutar a palavra DNA, você vai lembrar do que eu estou falando agora e vai lembrar do significado. Escutou DNA, vai lembrar que é desenvolvimento natural da autonomia. Porque é essa a porta, é essa a força do seu DNA essencial. Sempre. Falou em DNA, você precisa lembrar que é desenvolvimento natural de autonomia, da sua autonomia. Isso é muito importante que fique presente em você. Para quê? Para que quando você escute DNA, não acesse a memória genética que já está comprometida, tá? Então, anote isso aí. DNA é o desenvolvimento natural de autonomia. Isso é muito importante.
Mas aí você vai lembrar, mas como fazer isso então? Olha, tá acontecendo aí fora. Como fazer isso? Como fazer isso? Nós já começamos a fazer isso. Isso foi feito em nós já há muito tempo. Nós começamos a fazer isso há 5 anos atrás, quando criamos as Águas de Micael. Quando nós criamos as Águas de Micael, o propósito era esse: desenvolvimento natural de autonomia. Então, essa tecnologia que nós criamos, que hoje tem o nome de Águas de Micael, elas promovem essa transformação. Esse é o método, isso é a tecnologia e é a forma mais simples que você pode encontrar hoje no mundo. É a forma mais simples que você pode encontrar de promover essa transformação e essa ativação do seu DNA essencial. Prestem atenção. Por que eu estou falando que é a forma mais simples? Porque você não precisa fazer nada. Você toma a água, ela reestrutura o seu líquido corporal e ela tem na programação essa ativação do seu DNA essencial. Entende? Que é o que? O desenvolvimento natural de autonomia. É muito importante que o ser humano desenvolva essa autonomia, né? Isso é muito importante. E aí, o que promove isso? Águas de Micael. Isso foi criado há 5 anos e tem muitas pessoas que já fizeram o processo, mais de 10 mil pessoas. Tem gente fazendo o processo ainda. Muitas pessoas que estão assistindo aqui a live estão no processo e podem aí confirmar se é verdade ou não o que eu estou trazendo aqui, tá? O que é que acontece, por exemplo, quando você faz o processo das Águas de Micael? Em relação... você faz o processo das Águas de Micael, ativa esse DNA essencial. O que acontece com as memórias, com os registros, com os cordões traumáticos, com todo esse contexto que eu falei ontem e hoje? 90% desses registros, desses traumas, desses cordões, simplesmente, automaticamente, eles voltam para o seu contexto de origem. Porque a frequência é tão alta e tão incompatível com o registro que ele transforma toda a sua estrutura energética, eleva aquilo numa alta frequência e simplesmente esses registros eles se despregam do momento atual e voltam lá para o seu... voltam na linha do tempo, lá para o seu local de origem. E os outros 10%? Os outros 10% você tem que trabalhar de forma consciente e, às vezes, tem que usar alguma dessas técnicas que eu falei aqui antes para auxiliar o processo. Uma vez utilizado e usado, removeu esses registros que são mais densos, que estão muito já arraigados, estão quase produzindo aí problemas físicos. Uma vez resolvido isso aí, encaminhou para lá. Se você está no processo de expansão da consciência, ativação do seu DNA essencial, a partir das Águas de Micael, você vai diminuindo esses 10%. Então, de uma forma, já na primeira paulada, quando você entra na água da verdade, 90% desprega do agora e volta para o seu local de origem, tá? Então, esse é a primeira leva de libertação que você tem quando inicia o processo. E eu já falei aqui, mas o objetivo é exatamente esse, é exaltar o DNA da sua essência, o que a gente chama de DNA essencial. Esse DNA essencial não tem forma, ele está no cerne, né, de cada um, é a natureza de cada um. Tá? Aqui é diferente para cada um. Então, é o seu cerne. É isso que as Águas de Micael têm como objetivo ativar.
né? Um dos objetivos é ativar isso aí, tá? O DNA é aquilo que está no seu cerne, é a sua natureza, a natureza de cada um. Mas, mesmo assim, todos ainda precisam do DNA físico para quê? Para se autocriarem. Então, você começa a ter impulsos, você ativa esse DNA essencial, reestrutura o seu líquido corporal, começa a ter impulsos dessa essência, só que o corpo físico tem o DNA genético, DNA físico. Porém, a informação que está sendo transmitida agora dentro do contexto já é outra. Tem uma força grande de ativação desse seu cerne, dessa sua essência. E aí você começa a entrar num processo de autocriação, né? Você começa a se autocriar com informações diretamente desse contexto espiritual que eu falei antes, que vem impulsos diretamente do seu espírito, que é o Deus que habita em você, né? Que é esse espírito que habita em você. E aí, o que nós vamos trabalhar? Todo esse contexto que nós estamos preparando para vocês para as próximas semanas, ele vai ser pautado nisso. Por isso que todos esses dias a gente vem construindo aí, falando dessas coisas mais densas, falando disso que aprisiona, disso que segura, disso que traumatiza. Te vem colocando isso aí de uma forma que seja possível vocês entenderem, captarem, porque isso aí não é nada de outro mundo, isso aí é dentro desse contexto humano, é assim que funciona. O que eu estou te trazendo são informações construídas a partir do Mindset Evolution. Muitas informações que eu coloco aqui, que a Mariana coloca aqui, eles não foram criados aqui, é uma informação que é captada lá de fora do planeta, traz para cá, para quê? Para que realmente quebre esse mindset tão contaminado que tem no dia de hoje, que circula aí de graça, né? Que circula aí como bala, como inconsciência, que é servido para você de bandeja, né? Servido aí a todo momento, à vontade, esse mindset podre, esse mindset destrutivo, que acaba com o contexto de civilização, que acaba com o contexto planetário. Nem vou entrar nessas coisas para a gente não perder o foco aqui. Mas as próximas semanas, tudo que a gente está preparando vai ser pautado nisso. Nós vamos ensinar você, sim, tudo que nós sabemos, com o foco nessa programação do DNA. Lembrando, é o desenvolvimento natural da autonomia, porque é isso que a gente preza. O que é que a gente não é uma programação, é um treinamento. Você precisa treinar. Não adianta simplesmente vamos fazer uma programação e a coisa vai acontecer. Não vai. Você precisa estruturar de novo, né? Uma estrutura nova a partir de um contexto novo. Tá? E isso precisa o quê? Precisa ser colocado em prática, você precisa treinar o que a gente vai te ensinar, o que a gente vai te passar. Isso o objetivo, é o desenvolvimento natural da autonomia, porque o seu contexto humano, ele tem isso. Só um minuto. Nós vamos cair aqui no Instagram, tá? Antes de cair, eu vou encerrar. Então, vão lá no canal do Mindset Evolution, que está aí na bio, e acessem o link do YouTube. E vamos continuar aqui pelo YouTube, tá bom? Um beijo. Vai cair. Voltando aqui. O objetivo realmente é o desenvolvimento natural da autonomia. Por quê? Porque se eu conseguir, se a Mariana conseguiu, isso é possível. Você também consegue. Você só não está sabendo o caminho. Você só não sabe como fazer. Mas isso é uma coisa que isso faz parte do aprendizado do ser humano, faz parte do processo evolutivo. Ele ser um ser autônomo. Entende? Isso está dentro do script planetário. Isso está dentro do script universal. Você só não está sabendo como fazer.
Mas se eu fiz, se a Mariana fez, se a gente já ensinou outras pessoas já estão fazendo, você também consegue. Você também pode. Acredite, confie, né? Não gosto dessa palavra acredite, mas confie em você. Você pode. Só precisa saber como fazer. Só precisa saber o caminho. E é isso que nós vamos te passar. Qual é o caminho para isso? Entende? Para o desenvolvimento natural da autonomia. Aí nós vamos usar, como eu trouxe essa semana, nós vamos usar o pêndulo, vamos usar água, muita água, porque a água você consegue reestruturar, né? E só a partir da água reestruturada por nós, você consegue mudar a física, a química do corpo. Então, o processo se inicia todo aí com águas de Micael. Tá? E reestrutura o seu líquido corporal, porque a água ela tem esse princípio, ela tem essa autonomia de se reestruturar. Então, a gente entende como fazer isso, a gente faz isso, e através dessa reestruturação, você consegue mudar a física e a química do corpo. Então, nós vamos trabalhar muito com água, tá? Vamos ter várias coisas aí dentro desse sentido. Nós não programamos o DNA, tá? E como eu disse antes, ele é improgramável. Esse DNA já existente. Nós vamos colocar um novo DNA de autonomia, que ele está exatamente isso aí, que é o DNA essencial. E a partir daí, você se autocria, tá? O que é importante aí, nessa questão de autocriação? Que vem baseado nesse desenvolvimento natural da autonomia. Você cria na sua própria natureza, né? A partir dessa questão de autocriação, isso brota da sua natureza, é óbvio. Você se alinha com o seu eixo, porque esses impulsos, eles começam eles trocam completamente o padrão, eles entram num outro nível de frequência e você começa a se alinhar com o seu eixo. Né? Você começa a se alinhar com o seu eixo para quê? Para que você saiba como ter esse acesso direto da fonte. Por que precisa criar autonomia? Para que você saiba como acessar a fonte sem intermediários. Sem intermediários, tá? Nós aqui não somos intermediários. Nós estamos te ensinando, vamos te ensinar como você acessa direto. Você não precisa de intermediários, você não precisa de padre, pastor, não precisa de ninguém falando que você nenhum guru, nada disso. Você só precisa aprender como é que faz para acessar. É fácil. Ou melhor, é simples. Né? Talvez para muitos não é fácil. Para a gente também não foi fácil. E até agora não é fácil. Mas nós estamos empenhados, porque nós decidimos que queremos evoluir. Nós decidimos que vamos fazer. E é o que a gente se propõe e é o que a gente faz. Tá bom? A questão é a seguinte, nós precisamos formar o maior número de seres autocriados para depois podermos formar líderes micaéis, que a gente chama. Esse é o esquema, entende? Tem uma sequência lógica, que é a sequência que a gente passou. Então, não adianta eu te bombardear você aqui com o que eu estou vivendo hoje, acessando hoje, que assim você não vai compreender. E o que eu estou passando para você? Estou passando para você a nossa trajetória atualizada para o dia de hoje, atualizada para 2020. Então, muitas coisas, muitos perrengues que eu passei, você não vai precisar passar, tá? Por quê? Porque nós estamos aqui para te mostrar o caminho, tá? E primeiro tem que passar essa parte de desenvolver e criar formar muitos seres autocriados, para no próximo passo formar líderes micaéis. O que são líderes micaéis?
são líderes da própria vida. São criadores do próprio universo. Nós vamos falar de Micael. Nós vamos falar disso. Eu vou falar de Micael, quem é Micael, vou falar como que funciona o universo, aonde que está Deus. Tudo isso eu vou passar para vocês. É importante que vocês entendam, de uma vez por todas, o tamanho do contexto. É importante que vocês entendam aonde está localizado o seu planeta, o planeta onde você mora. É importante que você entenda quantas esferas tem no universo e que qual que é o tamanho disso tudo. Sabe por quê? Porque quando você tomar conhecimento de qual que é o tamanho disso tudo, você simplesmente vai pegar todo esse drama, todo esse contexto que eu te falei e vai jogar no lixo. Você vai ficar com vergonha de se olhar e falar assim, gente, o universo é desse tamanho, né? O propósito é esse? As águas vieram para isso? Meu Deus. Vai validar na raça. Você joga no lixo, esse monte de besteira que você fica cultuando. No lixo. É lá onde você vai pôr. E lá é pouco ainda. Possivelmente você vai enterrar a lixeira. Assim como eu fiz. Simplesmente coloquei lá, falei, olha, isso aqui não faz parte. Isso aqui não está dentro do plano evolutivo que Micael traçou para o planeta. Não está. Então, se não está, isso aqui, essa autocriação humana, sinto muito. Preciso deixar aqui. E aí eu me alinho completamente com esse eixo que está trazendo um processo de evolução para o planeta. E aí a coisa muda de figura para você, tá? Para o seu contexto de vida. Aí você entra num outro patamar, tá? Então, nós falaremos muito, você vai escutar muito a gente falar de autonomia, até que chegar no momento você vai falar assim, olha, agora eu entendo perfeitamente, eu compreendo perfeitamente o que é autonomia. Nós daremos um novo DNA, né? Desenvolveremos juntos aí com vocês a natureza da consciência, para que vocês definitivamente acessem esses impulsos a partir desse lugar. Dessa maneira... Acho que só podia ressaltar, eles podem talvez estarem perguntando, né, por que então vocês não falaram disso antes? Porque a gente achou que as pessoas eram que nem nós. Não, aqui tem 2 pontos. A Mariana está trazendo uma coisa importante. Aí você pode estar me perguntando, mas por que vocês estão aí há 15 anos trabalhando todo esse esquema? Há 5 anos de desenvolver o Águas de Micael, por que só agora vocês estão trazendo tudo isso à tona? Aqui tem 2 pontos importantes que eu literalmente vim entender a partir do momento atual que o planeta está vivendo. Primeiro ponto, por que a gente não trouxe isso antes? Há 5 anos atrás. Né? Há 5 anos atrás, lá em 2014, quando a gente começou com esse processo, a gente falava expansão da consciência, a pessoa falava expansão do quê? Nem sabia o que era isso. Uma expansão, né? Mas o que vocês estão falando? Comecei a dar palestra exatamente naquele momento, palestra com 50, 60, 100 pessoas, 1h30, que nem eu estou falando aqui, já tenho 1h15 falando desse jeito, posicionado. Ainda aqui é uma coisa bem organizada aí para vocês. Naquele momento, eu simplesmente falava direto do jeito que eu acessava, não codificava nada, passava, pessoa, olha, acabava, falava, sua palestra foi incrível, mas eu não entendi nada. Eu falava, que bom. Outras pessoas falavam... Exatamente isso. Você não precisa entender. Esse é o objetivo, não entenda. Simplesmente deixa a coisa explodir dentro de você. Outros vinham e falavam, nossa, mas o que é expansão da consciência? Quem vai querer então, o que a gente imaginava naquele momento? A gente imaginava naquele momento que as pessoas iam ter o grau de autonomia que a gente tem, né? Iam se desenvolver da maneira que a gente desenvolveu, só fazendo o processo das águas.
algumas pessoas entraram nisso aí e realmente foram, se desenvolveram, né? São gratas aí, a todo momento a gente recebe informações, mensagem dessas pessoas, mas, assim, são poucos. E nos últimos 2 anos, que a gente vem acompanhando grupos de pessoas, fazendo a mentoria, a gente acompanhou 2 grupos, um com 100 pessoas, outro com 80 pessoas, né? Que nós acompanhamos no processo inteiro, 8 meses de processo, a cada 21 dias, tendo uma mentoria. E aí, nesses 2 anos, a gente percebeu que as pessoas sozinhas não têm condição de criar uma postura de autonomia. Por mais que aí o DNA, que é o desenvolvimento natural da autonomia, por mais que tenha esse input, pum, 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 batendo ali como um martelinho, tum, 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 a pessoa, ela sente aquilo, ela transforma algumas coisas, mas ela não vai. Ela ela não valida, ela dá uma patinadinha, ela se enrosca em coisas, ela vai buscar um negócio, ela pega uma ideia que não é dela, faz outra técnica, elas se distraem. Mariana falou bastante disso, se distraem com muita coisa. Então, nesse ponto, a gente começou já tem tempo que a gente vem amadurecendo isso. Nós precisamos estar mais próximos dessas pessoas, nós precisamos trazer esse conteúdo, nós precisamos transmitir tudo que a gente tem. Tudo. Aí, ok, a gente vem amadurecendo isso já há algum tempo. Quando entrou na questão aí planetária, que pôs todo mundo em casa, um vírus criado em laboratório, não tem nada a ver com o dedo de Deus, isso é criação humana, assim como a autocriação. É um descontrole e isso espalhou e afetou o ciclo da humanidade, tá? Isso vai ter uma consequência. E quando entra nesse contexto, gera uma onda de medo gigantesco. Pessoas que não tinham medo, pessoas que tinham empoderamento, tinham coragem, faziam as coisas, foram capturadas nessa onda de medo. Porque essa onda de medo é que mantém um controle da humanidade. São poucos seres controlando. Entende? Então, quando chegou nesse ponto, ficou claro para mim e para Mariana, ficou claro como essa luz que está me iluminando aqui. Ficou claro, esse é o momento. Então, nós não fizemos em 5 anos, por quê? Porque não tinha abertura para isso. Todas as vezes que a gente tentou colocar e trazer essas informações, a gente percebia, falava, não é agora. Não é agora, as pessoas ainda estão muito no raso, não é agora, não tem abertura para colocar. A gente tentou mais de uma vez. Todos os anos a gente tentava. Aí a gente entendeu que agora, exatamente nesse momento, por todo o contexto planetário, colocou o ser humano numa posição em que eu posso vir aqui e falar abertamente para você tudo o que eu vivo, tudo que eu acesso de informação, todo o contexto que eu trago para ser um ser autônomo, com poder de liderar a minha vida e criar o que eu acredito que precisa ser criado, a partir de impulsos vindo direto do meu espírito, porque é ele que me dá a direção, eu conecto com a minha alma, que coordena a minha mente e que coordena o meu corpo. Compreende? O processo de consciência ampliada permite que eu faça tudo isso. E se eu consigo, você também consegue. Só que eu estou numa posição, a Mariana também está nessa posição, de trazer isso para você. Você sabe por quê? Porque dessa maneira nós estamos honrando e cumprindo a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Nós viemos aqui para que as pessoas se libertem do aprisionamento, encontrem a sua autonomia e consigam fazer o que tem que ser feito. Esse é o propósito. E o melhor disso tudo, é que vocês fazem parte disso. Vocês não estão separados disso. Porque se não tem vocês, a gente não consegue honrar e cumprir a nossa missão.
Então, vocês fazem parte intrínseca desse processo. É muito importante que vocês compreendam isso. E é muito importante que vocês se esforcem para chegar no lugar que a gente está apontando, para chegar nesses lugares que nós vamos colocando, para chegar, para experienciar de verdade tudo isso que a gente traz. A gente coloca lá para vocês centramentos. Não é porque, nossa, que lindo, bonzinho. Aquilo lá, vocês é alta tecnologia, vocês não têm ideia do que transforma no seu contexto. Hoje, talvez vocês não tenham, mas eu tenho certeza que daqui a algum tempo vocês vão compreender exatamente o que eu estou trazendo e o que eu estou falando hoje. Certo? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? Se faz sentido para você o que eu estou falando, você dá aí para mim um joinha, bate palminha, diz um sim, clica aqui no botãozinho do joinha aí para que esse videozinho fique ligado. Escreve aceite. Vai lá no centramento, isso é importante para você. Presta atenção, é importante para você, não é importante para mim. Tá? A gente colocou lá o centramento, e se você prestou atenção, o nome do centramento o aceite é imprescindível. Quando subiu o centramento, a primeira pessoa que escreveu lá, nós não falamos nada. A primeira pessoa subiu lá e escreveu assim, a Milena. Foi a Milena? Escreveu aceito. Você entendeu? Isso não é para mim. Nós estamos aceitados. Eu faço centramento faz 15 anos. Então, eu disponibilizo aquilo para vocês, porque aquilo precisa mexer com vocês num nível que você fala assim, eu aceito porque eu não aguento mais viver a vida que eu estou vivendo, eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu confio no valor. Eu confio no que eles estão trazendo, e eu confio em mim, que estou precisando fazer. Entende? Então, isso é importante para você, você com você mesmo, lembre sempre, é você com você mesmo. Se você falar para você, assim, eu aceito, a sua relação com você começa a mudar. Não é para mim, para mim não faz diferença, tá? Não faz diferença se você não está respondendo para mim, isso que é importante que você entenda, tá? E quando eu peço aqui, dá um joinha, dá uma curtidinha, diz sim, é para que você se esforce nesse sentido, para que você entenda que manifestar o que você está sentindo é importante para você, não para mim. Isso faz parte da sua própria expressão, isso faz parte de você desenvolver o que está movimentando dentro de você. Beleza? Pessoal, falei muito hoje? Ou tá legal? Se não, amanhã eu venho mais calmo, mais tranquilo e falo menos. A gente fala só uns 5, 10 minutinhos e aí já vai fazendo outra coisa. Tá? Legal? Então, eu acho que podemos encerrar por aqui hoje. Eu acredito... O segredo é não programa o DNA. Você pode ouvir quantas vezes você quiser. Pode ouvir quantas vezes quiser. É bom você perguntar. Se alguém tiver mais pergunta, pergunte aí que eu respondo algumas dúvidas, se tiverem, né? Se não tiverem, ok. Pode ouvir mais vezes, pode ouvir quantas vezes você quiser. Assista as lives quantas vezes você quiser, tanto as minhas aqui dessa semana, quanto as da Mariana, do Código da Cura. Desde fevereiro ela está fazendo live. Tem muita coisa aí no canal do Mindset Evolution. Então, assistam, se sentirem de escutar, escute 1, 2, 3 vezes. Aqui, o que vocês vão entender aqui, que aqui não tem regras. Tudo que a gente faz aqui é para quebrar regra. Porque regra te engessa, te paralisa, a gente quebra. Se você trouxer uma regra aqui para mim, na hora eu vou explodir ela. Porque aqui não cabe regra. Aqui nós estamos ensinando você a se libertar. Então é importante que você exerça isso aí, tá? Então escute quantas vezes você quiser, né? Ver o que é bom para você. Sempre é importante você saber o que é bom para você.
Muito obrigado, amei, legal. Essa live foi muito construtiva, maravilha, tá? Então, acho que ninguém tem mais dúvidas aí. Amanhã nós estamos no nosso 7º dia. Amanhã a gente vai trazer para você aí o 7º segredo, tá? Vamos fazer o fechamento dessa semana e te contar aí o que vem a seguir. Legal? Então tá bom. Muito obrigado, um beijo grande para vocês, tamo junto e até mais. Valeu!